Nós estamos aqui ao lado do deputado Robert Rios, que é pré-candidato ao Senado pelo Democratas, e caberia ao Democratas, se confirmada esta possibilidade, a indicação da pré-candidata a vice-governadora na chapa de Luciano Nunes. Pré-candidato, deputado Robert, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Já está confirmada, então, para o Democratas a indicação desta vaga? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo em casa. Praticamente confirmado, né? Faltam só os detalhes finais que vai se dar antes da convenção. A delegada Cassandra é um nome excelente, primeiro por ser mulher, por ser preparada, competente, por ser de Parnaíba, por ser filho do Mão Santa, que é um mito hoje no Piauí. Aliás, há muito tempo no Piauí um mito, foi governador 2 vezes, senador, prefeito de Parnaíba já pela 2ª ou 3ª vez. Então é um nome muito forte na região norte, que vem somar muito com o Luciano. Eu acho que o perfil da Cassandra combina muito com o perfil do Luciano. Eu acho que os dois chegando ao governo, o Piauí vai estar salvo. Bom, por que coube ao Democratas as 2 indicações? Isso mostra algum tipo de respeito maior a essa sigla dentro da chapa? Não foi uma exigência do Democrata. Você sabe que o Mão Santa não pertence ao Democratas. E desde o início que nós falamos que quem ia inspirar o nome do vice seria o Mão Santa, certo? E nós fomos procurar a Cassandra pelo perfil dela, pelo nome dela, pela competência dela, uma delegada de polícia concursada, experiente, competente, capaz, porque não basta ser vice, né? Tem que estar preparado para uma eventualidade assumir o governo. Imagine um vice que depois acontece uma coisa e vai assumir o governo, é um desastre. É uma pessoa, mulher ou homem, uma pessoa totalmente despreparado, totalmente sem condição de assumir o governo e levar o Piauí para uma desgraça maior do que está hoje, né? Elivaldo Barbosa, a propósito, o partido de Mão Santa deve ter uma candidatura própria ao governo de estado, que seria de Dr. Pessoa, caso confirme isso em convenção, Elivaldo. Exatamente. Eles não houve um entendimento para o Mão Santa seguir com o Dr. Pessoa, mas eu acho até, Joelson, que os dois estão no mesmo lado do ponto de vista da oposição. Não sei se esse é o seu entendimento, deputado Robert, mas que, de certa forma, não estão assim tão distantes, né? Olha, nós temos o campo da oposição e o campo do governo. O campo do governo é representado pelo governador Wellington Dias, pelo senador Ciro, pelo candidato senador Marcelo Castro, e o campo da oposição representado por vários nomes. O Elivaldo lembra que eu sempre defendi vários nomes como candidato ao governo. Aliás, nós defendeu até doutor Pessoa, quando ele nem era pré-candidato. Eu fui várias vezes doutor Pessoa. Eu acho que a entrada do doutor Pessoa no jogo dá uma certeza absoluta que nós vamos ter com muita folga o 2º turno. E quem chegar ao 2º turno, com certeza, terá o apoio demais. Porque não vale a pena você ser candidato da oposição e no 2º turno saiu fora, vai voltar no governo. Isso não existe. Nunca vi isso acontecer. Então, a oposição inteira, no 2º turno, vai votar no candidato da oposição. Eu não acredito que o Wellington Dias, o pior e mais desastroso que seja seu governo, que ele não fique no 2º turno. Eu acho que ele fica contra um da oposição. E quem estiver na oposição vai ter o apoio dos demais. Délio Rocha, de Brasília, tem perguntas. Délio. Deputado Robert Rios, o senhor está destacando aí vários nomes na oposição que vão ser candidatos ao governo do estado, que vão enfrentar o governador Wellington Dias. Agora, no caso do Senado, essa pulverização de nomes na oposição, vários nomes concorrendo ao Senado, isso não pode dificultar, por exemplo, a sua eleição, a eleição de um senador da oposição, enquanto a base governista concentra ali em 2 nomes, em Marcelo Castro e Ciro Nogueira? Délio, a única coisa que está limitando a minha campanha, por exemplo, é a garganta, né? Eu tenho andado muito, corrido muito, trocado de clima, eu tenho falado muito no telefone, ao telefone, e a garganta me atrapalha. Mas a oposição não. A oposição, quanto mais gente nós tivermos na rua, candidato ao Senado, pregando contra o governo, melhor. O governador lançou 2 nomes, Marcelo Castro e Ciro Nogueira, 2 nomes já conhecidos do Piauí, que não é nenhuma novidade para o Piauí. O Ciro já esteve lá 8 anos no Senado, o Marcelo sempre esteve lá no Congresso. Então, a oposição, na última eleição, com 2 candidatos para ser eleito, em 2010, nós tivemos 16 candidatos. Então, nós vamos ter praticamente, né, Elivaldo, o mesmo número, não tem nenhuma diferença. É porque as pessoas não recordam o que é que aconteceu. Quando o time de 16 candidatos, o primeiro lugar foi o Wellington Dias, com 32%. O Wellington Dias tinha... Ele saindo do governo bem avaliado, hoje ele está pessimamente avaliado, mas saindo bem avaliado do governo,
Ele tinha o apoio da Dilma, o apoio do Lula, o apoio de todo mundo, de um bloco enorme, e teve apenas 32% dos votos. Segundo ficou o Ciro com 22%, aí vem o Monsanto, o Heráclito e o Antônio José Medeiro, tudo ali embolado de 13,8 a 14 ponto alguma coisa. Então, novamente vai acontecer alguma coisa parecida, o mundo não mudou tanto assim. O que acontece é que eu acho que tem muito candidato a senador correndo na raia de estrutura, de apoio de prefeito, de apoio de liderança, e tem alguns correndo na raia do voto popular, conversando com o povo e ficando rouco de tanto conversar com o povo. E eu estou numa raia, eu olho assim para o lado, não estou vendo nem ninguém atrás de mim. Então o senhor acha que... É por isso que eu não pulei na raia de estrutura, sabe? Estou nessa raia sozinho. Então o senhor acha que a candidatura do deputado Marcelo não atrapalha os seus planos eleitorais? Não interfere na sua estratégia? Veja bem, o nosso candidato ao Senado, o Wilson Martins, foi governador do Piauí, bem avaliado, tem muitos amigos prefeitos. Eu tenho andado com o Wilson e tem muitos prefeitos apoiando o Wilson. Mas tem muitos prefeitos apoiando o Ciro, muitos prefeitos apoiando o Marcelo. Então, eles vão dividir essa estrutura. E eu acho que hoje, quem tiver bem com a opinião pública, vai estar numa raia própria, vai andar numa raia própria. E eu quero conversar diretamente com o piauiense, com a piauiense, conversar com todo, dizer por que eu quero ser senador da República. E se eu conseguir convencer, eu estou bem. Se não conseguir convencer, eu vou para casa também feliz. Cláudia Brandão, Revista Cidade Verde. Boa tarde, deputado. O senhor falou agora há pouco que dificilmente uma pessoa que nesse estágio está pregando na oposição, no segundo turno, votaria na situação. O até então candidato a governador Eumano Ferri estava em oposição franca ao governo do Estado. Como é que está a posição dele agora? Já houve um entendimento dele com a chapa da qual o senhor faz parte? Ele deve pender para qual lado agora, já no primeiro turno? Olha, o senador conversou com o deputado Luciano, que é o nosso candidato a governador, e a conversa foi muito boa. O Luciano está esperançoso de ter o apoio do senador Eumano. Eu acredito que possa acontecer, pelas críticas que ele fez ao governo, pela maneira que ele disse que o Wellington não tinha mais nada a oferecer ao Piauí, eu acredito que ele fique no campo da oposição e é um reforço muito grande. O senador Eumano é muito querido, principalmente em Teresina. Ninguém esquece que ele teve só aqui em Teresina 270 mil votos para o Senado. Eu acho que, se não me engano, é o recordista. É o recordista. Então, o esforço dele na oposição, ajudando na oposição, é um esforço muito grande e muito valioso para a oposição. Espero que ele fique com o Luciano. O senhor trata a oposição como se fosse uma coisa só. No entanto, o senador Eumano Ferri tinha um entendimento com o doutor Pessoa até poucos dias antes de desistir da candidatura. O senhor não tem pensado pouco na chapa de Luciano Nunes e muito na oposição como algo que fosse corpo único nesse momento? Mas veja bem, quem diz que a oposição é um corpo só, não sou eu, é a matemática eleitoral. Nós vamos ter aí 5, quantos candidatos, Levaldo? 6, 7? Uns 7 candidatos. Quem é o governador? O Wellington. Todo mundo que não for o Wellington é a oposição. Então nós temos 7 governadores que não é o Wellington. Então esses votos se somam para acontecer o segundo turno. Ninguém vai somar voto da oposição com o Wellington para ele ganhar no primeiro turno. Não existe isso. Olha, a oposição aqui somou com o Wellington e o Wellington ganhou no primeiro turno. Não existe. A oposição é um todo para que exista o segundo turno. E no segundo turno é muito difícil, quase impossível, o Wellington vencer. Todo mundo que faz política, que analisa política, sabe que no segundo turno é quase impossível o Wellington vencer. Ele vem despencando nas pesquisas, todos os outros vêm crescendo na pesquisa, e esse crescimento vai garantir o segundo turno, e o segundo turno eu acredito que o Wellington está emboscado. Mas em 2010 o Wilson Martins era a situação, foi para o segundo turno e venceu a eleição. O Wilson Martins era a situação e venceu em 2010, porque o outro candidato, o terceiro, era apenas 3 na prática, né? Para ter expressão de voto, e o terceiro não foi apoiar a oposição. Não apoiou. Você lembra bem disso? Então o senhor mesmo está provando que essa matemática de votos na oposição não significa dizer que é uma coisa só. Neste caso, a oposição se dividiu e provocou a eleição de Wilson Martins. O terceiro candidato não era um candidato típico de oposição. É um candidato que marchou com o Wellington Dias até a última hora, até na madrugada da véspera da convenção, tinha esperança de ser escolhido pelo Wellington Dias e tinha já o pré-reconhecimento. O Wellington fez com ele o que fez agora com o Temístocles. Deu uma trairagem, enfiou a faca nas costas. Então, ele não era de governo, ele não era de oposição, ele marchou com o governo os 8 anos de Wellington.
Inclusive, tinha sido candidato, tinha sido eleito na chapa do Wellington. Uma dissidência. Então, simplesmente, ele cruzou os braços e disse, não vou apoiar ninguém, o direito dele foi respeitado na época e é respeitado hoje. Agora, o senhor também foi uma pessoa que marchou com o Wellington Dias, o senhor foi secretário de governo dele, esteve com ele, ajudou a elegê-lo em algumas eleições. De repente, o senhor também não pode ser visto como um homem que enfiou a faca nas costas? Também ter essa mesma interpretação em relação ao governo de Wellington Dias? Como é que você enfia a faca nas costas? É quando você participa do governo e na hora do voto, da eleição, diz, não vou ficar com o governo, vou ficar aqui no outro lado. Todo o Piauí sabe que eu não apoiei o Wellington Dias, que eu apoiei o Zé Filho e me neguei a ir para o governo. O Wellington levou quase todos os meus coleguinhas da Assembleia para o governo. Um ele deu um doce, outro deu uma tarde de melancia, mas cada um recebeu uma dádiva e foram para o governo. E todo mundo sabe, o Piauí testemunha que eu me recusei aí, pelo contrário. O povo me colocou na oposição e eu fui liderar a oposição, estou até hoje liderando. O senhor chegou a ser assediado? Várias vezes, me ofereceram, foi tudo. Eu praticamente, teve um momento que eu fiquei sozinho na oposição. Eu resistia sozinho todo o ataque do governo e dos aliados do governo. Então eu tenho autoridade moral para dizer, eu não fiz parte desse governo. Nos governos que eu ajudei a eleger o Wellington Dias, eu fiz parte. Eu deixei de ficar com o Wellington Dias pelas amizades que ele foi somando ao longo do tempo. O Wellington Dias deixou de ter um projeto político para o Piauí, para ter um projeto de ambição para o Piauí. O problema do PT não é que o PT seja ruim, não. É que o PT pensa que tem que ser permanente, vitalício no poder. E o poder tem que ser substituindo. O nosso Dom Pedro II ficou 49 anos no poder. Só saiu mesmo quando Deodoro, já velho e cansado, puxou a espada. Então é preciso que alguém puxe a espada, tire o Wellington Dias do poder, certo? Para que o Piauí possa experimentar, certo? Uma coisa nova. Isso está muito feio, muito velho. Agora, deputado, até um pouco, a sua relação, a relação do senhor com o governador Wellington Dias, ela desperta certos espantos, no sentido de que o senhor foi aliado dele, depois rompeu, agora faz discursos contra, aparece em vídeos, às vezes, de intimidade com o governador Wellington Dias, e muitas pessoas, às vezes, com dificuldade de decifrar esse comportamento, essa postura. Eu agora vou usar uma frase do Monsanto, meu poeta preferido Monsanto, poeta da Parnaíba. Intimidade eu só tenho com minha mulher. Com o Wellington Dias, eu não tenho qualquer relação de intimidade com o Wellington Dias, eu tenho relação com ele de respeito. Eu respeito a pessoa dele e critico o governo dele. Eu não critico a pessoa dele, critico o governo dele. E ele está fazendo uma péssima segurança, uma péssima saúde, uma péssima educação, uma péssima geração de emprego e renda, péssimas políticas públicas, é o campo que eu discuto e que eu critico. A pessoa dele não. O Wellington é uma pessoa simpática, uma pessoa cheia de ternura, conversa bem com todo mundo e humilde, eu não tenho nada contra a pessoa do Wellington Dias. Agora, veja bem, se você quiser ir por aí, certo? A política, ela é acitilante. Tem muito mais fidelidade, está aqui o Alivaldo, que é minha testemunha, está aqui do meu lado, no esporte que na política. É muito difícil um flamenguista passar um dia para torcer pelo Vasco. Ou um vascaíno torcer pelo Flamengo. É muito difícil. Mas a política é uma zoa e você sabe disso. Certo? O meu partido está aqui comigo. Aí o meu partido foi contra votar no Firmino. Eu fui votar no Firmino. O meu partido me expulsa. Porque eu obedeci e votei no Firmino. Aí, quando começa o governo do Firmino, está o meu partido no governo do Firmino, sendo secretário do governo. Então, sou eu que sou culpado. O meu partido, o PDT agora, eu fui eleito pelo PDT. O meu partido ficou na oposição. O povo colocou na oposição. Aí começa o governo do Wellington, meu partido vai para o governo. Eu sou obrigado a me desonrar e ir para o governo. Respeito a atitude do meu partido, mas eu dei uma de gabeira. Que é isso, companheiro? Que é isso? Eu fico aqui. O povo me colocou aqui, eu fiquei. Olha, é muito difícil você resistir governo. É muito difícil. Governo é dureza, governo você não tem DAS, governo você não tem roubalheira de calçamento, para fazer calçamento por R$50 e fazer a licitação por 42. Governo não lhe dá nada. A oposição só lhe dá sacrifício. É muito sacrifício. Eu estou aqui rouco de tanto andar, de tanto falar, de correr esse Piauí todo. Chego a dirigir, teve um dia que eu dirigi 16 horas, eu dirigindo 16 horas, eu faço tudo eu mesmo, eu e minha mulher. Então nós temos uma campanha, pé no chão, franciscana, certo? Mas é uma campanha sem qualquer ambição. Não é um vale tudo, não. Eu não preciso ser eleito, não. Eu quero a oportunidade de conversar com o Piauí, de falar do Piauí e dizer por que eu acho que eu sou melhor do que o candidato do governo.
Certo? Isso eu quero dizer. E vou dizer, vai ter um programa eleitoral, vai ter um momento que todos os seres humanos são normais. E é esse momento que eu espero que é o programa eleitoral. Que eu vou me dirigir ao povo do Piauí e dizer, olha, eu quero ser o seu senador para resgatar a grandeza do povo do Piauí, resgatar os valores do homem do Piauí, para ninguém humilhar mais o Piauí no Senado. Olha, o Robert Rios é o tiozinho do café, olha, o Robert Rios é corrupto, o Robert Rios é um velho dançador. Então, esse desrespeito nós vamos resgatar no Senado. Isso aí você pode ter certeza disso, que lá no Senado eu vou ser respeitado. E eu sendo respeitado, o Piauí também será respeitado. Eu fui 35 anos delegado federal, ninguém nunca me faltou o respeito. E não vai ser como político que vão me faltar o respeito. Eu vou representar a grandeza do povo do Piauí, porque eu confio e acredito na grandeza desse povo. Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. Deputado, em se confirmando o nome da delegada Cassandra Moraes Souza para compor a chapa majoritária do deputado Luciano Nunes, serão 2 delegados nessa chapa. O senhor, que é um ex-delegado da Polícia Federal, e Cassandra, delegada da Polícia Civil. A segurança pública deve ser um dos pontos fortes a ser batidos pela chapa nessa campanha? Cláudia, a situação da violência hoje no Piauí, no Brasil, é tão grande. Daí você vê o número de policiais concorrendo. Você chega na Polícia Militar, são vários coronéis, major disputando o mandato, tanto para a Câmara como para a Assembleia. Eu acho que a discussão da segurança vai ser o grande tema, não só do Piauí, mas do Brasil no próximo ano. Eu acho que nós temos uma experiência acumulada de quase 40 anos de polícia, tanto na Polícia Federal como Secretaria de Segurança. Eu acho que essa experiência que nós acumulamos ao longo desses quase 40 anos vai ser muito útil ao Brasil e muito útil ao Piauí. E quero fazer do mandato não só a discussão da segurança, mas fazer discussões importantes para o Piauí. Mas eu acho que a segurança por si só, quando você fala de melhorar só a polícia, pelo esse viés da segurança, não resolve. Nós temos que fazer uma revolução na educação. Se você não ajeitar a educação, ajeitar as gerações, começar a corrigir as crianças desde do primeiro grau, desde o pré-primário, você não vai para lugar nenhum. Todos os partidos, todos os países do mundo que saíram da crise, saíram pela educação. A Alemanha, destruída na Segunda Grande Guerra, sob destroços. O Japão, com 2 bombas atômicas em seu território. Anos depois, 10, 15 anos depois, eram 2 potências, graças ao investimento maciço da educação. Sem educação, esse Brasil não sai do lugar. Délio Rocha, de Brasília. Isso mesmo. Os estudantes pré-selecionados. Deputado Robert Rios, o senhor é um político flexível em relação às vinculações partidárias. Na sua trajetória política, o senhor já passou por vários partidos. De 2010 para cá, o senhor já esteve no PCdoB, no PDT, e agora o senhor está no DEM, que, por exemplo, milita aí, está num campo político bem distinto do PCdoB. Essas suas passagens nesses partidos aí, o senhor tinha uma identidade ideológica com esses partidos pelos quais o senhor passou, ou essas mudanças foram mais por conveniência política do momento? Velho, você não falou nem até essa parte dos partidos que eu já passei. E eu estava aqui dizendo aqui. Eu penso a mesma coisa o tempo todo. O tempo todo. Eu primeiro era tucano. Apoiava o Firmino para governador, que depois desistiu. Apoiava o candidato tucano. Depois o tucano se juntou lá com Vida Nova, você lembra. Ora, eu era oposição à Vida Nova. Como é que eu continuava a ser tucano naquele momento? Não pode. Eu estava no PDT, o meu partido ficou na oposição, mas correu para o governo e eu fiquei. Então eu sou coerente com a minha vida, com a minha história. Agora, como eu digo para você, sabe? É muito difícil partido político no Brasil. Eu torço pelo Flamengo desde que eu nasci. Eu nunca mudei para o Vasco, nunca mudei para o Fluminense. Parabéns, deputado. Por que você torce pelo mesmo time e não muda, e já nos partidos políticos você vai mudar? E outra coisa, o DEM só tem 2 pessoas no Piauí hoje no DEM. Eu e o deputado Heráclito Forte. Todo aquele partido do PFL que originou o DEM está hoje no partido do Karnak. Procure todos os deputados do DEM, sem exceção, estão todos aboletados para a parte de Karnak, todos são indicou coordenador, secretário. Então, o DEM que você está dizendo que é do PFL, não existe mais. Eu ia passando na rua, vou contar essa história para você. Aí eu vi uma placa assim, sabe? Aluga-se, DEM. Aí eu entrei na casa e vi desocupada, não tinha ninguém. Olhei debaixo dos armários, no banheiro, no chão, no mato, no capim, não tinha ninguém no DEM. Eu digo aí, encontrei um partido desocupado, só tem eu aqui agora.
Aí fui eu e o Heráclito pro DEM, é o novo DEM, é um novo partido, é uma nova história. O Heráclito não fez parte do PFL da ditadura, todo mundo sabe que ele foi a oposição da ditadura, que ele era ligado, era Ulisses Guimarães. Era o Ulisses Guimarães que inspirava o Heráclito Forte. A vida toda, depois foi pro PDT do Brizola. A vida toda é uma história de oposição. Aqui em Teresina era ligado ao Wall Ferraz, que era de oposição. Então, o DEM, que você fala que era o PFL, está aboletado no Palácio de Karnak. Todos lá. Se você quiser, eu vou de mão dada lhe mostrar. Agora, deputado, ao mesmo tempo que o senhor diz que tem uma coerência na forma de pensar, o senhor demonstra uma resistência em ser voto vencido. Quando o senhor é voto vencido nos partidos, o senhor se desliga, procura outro. Isso não seria também um comportamento de não concordar com as regras democráticas que informam os partidos? Vamos falar de voto vencido. Tem uma eleição, o meu partido apoia um candidato, e o meu partido é voto vencido pelo povo. O povo venceu o meu partido, elegeu o Wellington Dias e automaticamente colocou a gente na oposição. Aí o meu partido resolve ir para o governo. Qual é o voto vencido que você quer que eu seja? É o do meu partido ou do povo? Porque o meu voto é o povo, o meu partido não votou em mim. Certo? O meu partido não vota em mim. Então, você quer que eu seja voto vencido com o povo? O povo me coloca no lugar e você quer que eu saia do povo para ir para o partido, que o partido tem meia dúzia e o povo tem milhares. Então, eu não estou entendendo. No sentido de que se o partido decidiu, então todo mundo junto acompanha o partido, nesse sentido. Vamos dar aqui, eu estou dizendo para você. Eu estou hoje no DEM. Casa desocupada não tem ninguém. Imagine que vem uma eleição, eu me elejo e a casa enche de gente e essas pessoas resolvem ir para o governo ou para a oposição, contrariando a tese do povo. Você acha que eu devo acompanhar o partido? Eu fiz uma pergunta, se o senhor não acha que isto pode demonstrar que não, seria uma... Eu sou coerente com o que eu digo na rua para o povo. Então daí pode ser uma passagem também, né? Não, eu sou coerente com o que eu digo para o povo. Eu disse para o povo que eu era oposição, que eu era contra o Wellington Dias, a favor do Zé Filho. O Zé Filho perdeu, o povo me colocou na oposição e eu sou voto vencido com o povo. Então, sou obediente ao povo. Isso aí eu vou fazer. Tá certo. Eu queria agradecer o deputado Robert Rios, pré-candidato ao Senado pelo Democratas. Obrigado pela participação conosco hoje no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Eu quero convidar todos para a Convenção do Democrata, que é uma convenção em conjunto com o PSB, com o PSDB. Vai ser domingo, a partir de 8 horas da manhã, no Atlantic City. Todos estão convidados. Nós estamos lá de braços abertos, esperando todo o Piauí nessa convenção. Vai ser uma convenção linda, em que o povo do Piauí vai conhecer os seus candidatos da oposição. Obrigado. Proporcionalmente, isso vai ser uma chapa só, né? Proporcionais também, eleições proporcionais. Proporcional, uma chapa só. Uma chapa só, então os três partidos... Federal e estadual, uma chapa só e boa. Aliás, muito obrigado, deputado Robert Rios, obrigado, pré-candidato.